Bom dia. Tivemos um problema na transmissão pelo StreamYard, aí tivemos de mudar o canal. Mas vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Welma Wilde, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, e juntamente com Helena Salomão, que é doutoranda em tirocínio do nosso programa, né, nós estamos coordenando a disciplina Saúde Digital. Para a aula de hoje, Saúde Digital, onde estamos? Propõe-se um diagnóstico do presente para projetarmos o futuro. Quando perguntamos onde estamos, não falamos apenas de tecnologia, mas de como o Brasil tem estruturado sua rede de cuidados e sua inteligência coletiva para responder a essa questão. Dividiremos nosso encontro com dois pilares fundamentais: a eficiência na gestão assistencial e a infraestrutura de rede para o conhecimento. Vamos ter primeiro a palestra do Dr. Luiz Ari Messina, coordenador nacional da rede, da RUT, né? É a Rede Universitária de Telemedicina. O Dr. Ari, com formação internacional e líder da rede RUT, Messina é o principal articulador das redes de telesaúde no Brasil e representante do país em fóruns internacionais como o PRIX. Eu vou passar a palavra para o Dr. Messina. Muito obrigado, Elma. Eu vou só retirar um pouco aí do que você falou, porque as redes de telesaúde no Brasil, elas são coordenadas, né, pelo Ministério da Saúde. Não é comigo, diretamente, tá? Então, como a RUT, ela nasceu na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o nosso foco é muito mais no ensino e na pesquisa, e menos, porque nós tampouco somos hospitais, né? É a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, nós trouxemos com a RUT uma infraestrutura de comunicação já lá em 2006, há 20 anos atrás, para que as unidades na época, né, de telemedicina e telesaúde, hoje já unidades de saúde digital, nos hospitais universitários e de ensino, pudessem, então, praticar ensino, pesquisa e assistência remota. Então, esse é o objetivo principal. Então, é claro que nós nos envolvemos com as redes de telesaúde, nós auxiliamos no que for possível. Eu sou engenheiro, eu não sou médico, mas já estou na área da saúde há mais de 30 anos. Na verdade, quase 40 já, né? Então, eu me sinto, pelo menos, um profissional da saúde também, né? Mesmo sendo engenheiro. Tá? Eu vou começar fazendo uma apresentação. Muito obrigado pelo convite, Helena, Salomão, Welma. É sempre um prazer a gente apresentar o que nós estamos fazendo e com um olhar de como nós estamos programando, né? Eu não sei se eu já estou apresentando. Vocês já estão vendo minha imagem? Já, sim, né? Tá ótimo. Ok, eu vou botar então em tela cheia, e aí eu já vou apresentando para vocês. Essa telinha aqui está em cima, então eu vou tirar ela daqui, tá bom? Bom, então a RNP, gente, lá nos idos de 80, da década de 80, final da década, foi quando ela iniciou. E iniciou com o propósito de apoiar as organizações de ensino e pesquisa. Leia-se, naquela época, as universidades, principalmente as universidades públicas federais, as estaduais, né, passo a passo as municipais também, mas com esse foco de ensino e pesquisa. Foi somente, então, todas as universidades públicas brasileiras, pode até ter alguma nova que ainda não tenha sido conectada, ou que o seu campus avançado
ainda não foi conectado, mas é exceção. Em sua grande maioria, todas estão conectadas, todos os campi estão conectados. E somente em 2006 nós iniciamos esse passo para conectar melhor os hospitais de ensino, né? Foi aí que começou a surgir a rede universitária de telemedicina. Opa, pera lá, como é que eu ando aqui? Assim. Então, quer dizer, no sistema RNP, né, que é essa comunidade formada pelas instituições de ensino e pesquisa e agora introduzindo, né, a inovação, nós chegamos nesses milhões aí de alunos, professores, pesquisadores, cientes, porém, de que a grande maioria dos alunos nem percebe isso, porque elas já percebem a conectividade móvel, né, que tem nas universidades. Isso também porque eu acho que até a maioria das universidades ainda não adotou, né, um Wi-Fi federado, que é o EduRoam, e que com esse Wi-Fi federado, ele poderia, o estudante, os professores, pesquisadores, podem passar a ter acesso também em qualquer outra universidade que tenha aderido a café, né? E usando os e-mails EduRoam para facilitar e ter um ambiente mais seguro. Fato é que já são essas 500 organizações conectadas, com algumas chegando já a 200 GB, porque algumas já estão participando, vocês vão ver aqui a rede de ciência, com questões de transmissão de uma quantidade de dados muito grande, por exemplo, em questões de genética, genomas, né? Já são mais de 50, eu acredito que hoje já sejam aproximadamente 70 redes comunitárias, né? Ou seja, anéis de fibra ótica que passam pelas capitais e vão conectando as instituições de ensino superior e pesquisa. E quando é feito um acordo com prefeituras ou governo do estado, aí tem pares de fibra ótica que são dedicados para as ações da prefeitura, as ações do governo do estado. Tá? E isso vai se expandindo. E nós temos, pelo menos nas 27 capitais, o que chamamos de ponto de presença, o point of presence, e aí já caminhando também para centros seguros de dados. Então, o que vocês veem é toda essa rede muito bem estruturada. Nem todas essas fibras, isso é tudo fibra ótica, tá? Nem todas essas fibras óticas, ou melhor, até a maioria, não são próprias da RNP, mas são feitos acordos com os players da conexão, né, nacional e internacional, para que essa participação em eventos como esse e outras transferências de dados com maior volume e tal, ocorram com base na infraestrutura de fibra ótica da RNP. Tanto no Brasil, como expandindo nessas conexões que vocês estão vendo aí para fora, conexão América Latina aqui no Rio Grande do Sul, a conexão com a América do Norte. Em Fortaleza, vocês veem aqui um cabo, que é esse SAX-WAX África, que é a primeira conexão de fibra ótica entre a África e as Américas. É claro que essas conexões submarinas, né, elas já existiam desde 1860 e tantos, por conta dos telégrafos, né? Essa comunicação ainda em cabos coaxiais e tal, agora é tudo fibra ótica, né? Por isso a importância de ter essas fibras, né, e muito bem organizadas e estruturadas. E vocês estão vendo aí as infovias. Essas infovias, elas vão permitir, né, que os estados tenham uma conectividade muito melhor entrando pelo estado adentro.
Então, essas infovias, elas começam a ser implantadas naqueles estados que já fizeram esse acordo com a RNP, com a Casa Civil, porque esse é um grande projeto chamado Conecta, sob a direção da Casa Civil no governo federal. Isso é muito importante aqui, essa rede de e-ciência para a saúde, porque cada vez, né, a quantidade de dados, tanto sendo processados como sendo transmitidos, né, de um lugar para outro, elas vão necessitar de grandes capacidades de fibra ótica, de preferência, porque se você for por alardeado 5G, 6G e tal, isso ainda depende muito das condições climáticas também, né? A fibra ótica não. Tudo bem que se um trator passar lá e sair carregando uma fibra ótica, aí não tem condição, né? Como já aconteceu, né? Já aconteceu, então, por isso é que nos anéis que nós temos, nós sempre tentamos garantir, não é isso em todos os pontos, mas na grande maioria, como vocês veem aqui, nós temos esses anéis de fibra ótica. E isso acontece também nas redes comunitárias nas cidades. Ou seja, se for quebrada a fibra ótica por um lado, ela começa a operar pelo outro lado. Daí essa quantidade de anéis que vocês estão vendo. Tá? Então, aqui eu destaco algumas instituições, Fiocruz, o Instituto Nacional de Cardiologia, a UFMG, a Federal da Paraíba, a URGS, a UFRJ, todas essas aqui entraram nessa última chamada com um foco em ciências ômicas, né? Nós fizemos um projeto básico focando LGPD em 2022 no INCA, Instituto Nacional do Câncer, e foi muito importante porque a direção-geral assumiu o projeto como importante para toda a instituição. E com isso, nós conseguimos chegar em 30 setores do INCA, ou seja, foi de fato um projeto piloto, porém com o apoio da direção do INCA, e isso é fundamental, né, para a segurança cibernética, que nós tivemos semana passada um seminário em Brasília de segurança cibernética, né, na saúde. É importante que a direção entenda que a segurança cibernética não é responsabilidade somente do pessoal de TI. A direção dos estabelecimentos de saúde, qualquer que seja, tem que entender a importância da segurança cibernética e orientar as suas áreas a tomarem partido e apoiarem a TI. Somente a TI não vai conseguir fazer isso. Tá? E por isso, a importância já vista pela RNP já há muito tempo de uma rede federada de segurança. Então, nós já estamos implantando, já tem 4 centros de operação de segurança, 2 em Brasília, 1 em São Paulo e 1 em Fortaleza. Esperamos conseguir fazer isso de forma acelerada em todos os estados do Brasil, assim como nós temos os pontos de presença, que são os apoios estaduais para garantir essa conectividade em todos os estados, conectividade avançada. Assim, nós estamos propondo que esses centros de segurança, né, operacional seja uma rede federada de segurança para garantir que todos... Quer dizer, isso ainda não está acontecendo agora, ainda vai demorar um certo tempo por conta de recursos que têm que ser disponibilizados, para que todo estabelecimento de saúde, quer seja um hospital de alta complexidade, como uma unidade básica de saúde, tenha essa operação de dados de forma segura, porque senão vão ocorrer vazamentos, como foi relatado no seminário internacional na semana passada,
de ações de vazamento de dados e dados sensíveis, né? Então, portanto, a rede universitária de telemedicina, ela já era compreendida pelo ministro Alexandre Padilha desde o governo anterior, da presidente Dilma, quando ele inaugurou, então, várias unidades RUT no estado de São Paulo. A Organização Mundial da Saúde, em seu manual da Plataforma de Saúde Digital, em 2020, também reconhece a RUT como um grande avanço para credenciar, né, as instituições de ensino e pesquisa em saúde, né, como as áreas, os domínios maiores de conhecimento que nós temos no país. E daí avançar com toda essa expansão da saúde digital. Continuamos operando, como vocês vão ver mais tarde. Então, isso aqui é um destaque da linha de tempo. Eu ressalto aqui que nós, nesse ano, estamos comemorando os 20 anos da RUT. Então, vou abordar alguns desses casos aqui. Como vocês veem, a gente já tinha ações na América Latina e Caribe, com os países de língua portuguesa, mais forte a partir de 2017. Eu vou mostrar isso aqui. Fizemos uma atualização de preceptores da residência multiprofissional muito importante, junto com o MEC, e praticamos durante 2 anos com a residência multiprofissional. Temos agora um primeiro diagnóstico de avaliação dos serviços de telesaúde ofertados pelos núcleos que estão vinculados ao programa Rede Brasileira de Telesaúde, da CEIDIG, né? Isso é uma ação importantíssima, e para nós no Brasil também foi muito importante que tanto a RUT como o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes já tivessem esse foco a nível nacional, que isso permitiu que agora, nesse novo governo, fosse criada a CEIDIG, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. E é com eles que nós fizemos esse diagnóstico de avaliação nos 21 núcleos de telesaúde. Não dá para entrar em todos os detalhes. Então, a rede universitária de telemedicina, ela prossegue, já são 20 anos. Nós temos sessões diárias de discussão de casos. Por exemplo, ontem nós tivemos o grupo que a gente chama de SIG, os Special Interest Groups, de saúde bucal indígena, com participação de mais de 280 pessoas, discutindo os temas relevantes na área. Hoje eu vou, talvez, se for possível, vou sair um pouco mais cedo, porque nós vamos ter uma sessão, depois eu boto o link aqui, agora, a partir do meio-dia, com a RUT América Latina e Caribe. Então, como vocês veem, gente, todo dia tem sessão de SIGs. Doação e transplante de órgão, reumatologia pediátrica, saúde de criança e adolescente, toxicologia clínica, mastologia, todo dia tem sessão. E qualquer instituição, e qualquer pessoa, na verdade, entrando aqui em sessões ao vivo, solicita participação, faz um cadastro rápido e pode entrar para participar, se for um grupo aberto. Tem alguns grupos que são fechados também. Então, nós estamos aí na luta para criar novos SIGs e partir para incrementar mais a internacionalização, vocês vão ver. No SIG, Segurança Cibernética e Proteção de Dados em Saúde, fizemos uma ótima sessão, né? Agora em fevereiro, a próxima vai ser na última semana de março. O SIG de Ciência de Dados e IA na Saúde, que está meio ali querendo retomar, mas ainda não retomou. O Telecirurgia Robótica, que deve iniciar esse ano, são ações importantes. Fizemos no ano passado webinários sobre tecnologias quânticas na saúde, e vamos mostrar um pouco aí da RUT América Latina e país de língua portuguesa também. Aqui na América Latina, nós temos já uma participação integrando as redes acadêmicas do Chile
da Colômbia, do Equador, do México e também da Costa Rica, sob coordenação da Conexão Latino-Americana de Redes Avançadas. Temos esses CIGs aí, agora eu já devia ter colocado, mas vou colocar o link já já, da sessão que nós vamos ter iniciando agora ao meio-dia. Tem patologia, citotecnologia também, e com as redes acadêmicas dos países de língua portuguesa na África, isso está sendo iniciado. O interessante desse grupo é que está sendo alicerçado na Comissão dos Países de Língua Portuguesa. E nós estamos trazendo, ou seja, além dos ministérios de saúde, e todos os pontos focais de saúde digital, em 8 dos 9 países foram indicados, e nós temos feito reuniões mensais com participação também de representantes das redes acadêmicas. Em Moçambique, a Mornet, em Guiné-Bissau, a RINEP, e a Angorren, em Angola. Moçambique já iniciou há bastante tempo, então está mais envolvida. As outras duas iniciaram o ano passado. Então, eu faço referência aqui também a essa primeira jornada de telecirurgias robóticas realizada no SUS. Aqui vocês estão vendo o cirurgião no console, aqui na Faculdade de Medicina da USP, na doutora Arnaldo, e o paciente que foi preparado, vocês estão vendo a sala aqui da UTI, lá no Hospital Universitário da USP. Então, essas ações, elas ainda requerem uma preparação grande, mas já estão começando, essa é a primeira jornada no SUS. Tá? Nós fizemos uma chamada para projetos em saúde digital na RNP, foram 152 propostas submetidas e 6 redes de competências, redes colaborativas, foram aprovadas e estão iniciando agora em março. Tá? Então, a gente espera fazer outras chamadas para outros projetos e criando essas redes de competência nacionais, com participação sempre de unidades RUT no país. Aqui, a professora doutora Ana Estela Haddad fazendo a cerimônia de lançamento deste edital que ocorreu lá em junho do ano passado. Outros GTs, grupos de trabalho, na RNP estão avançando bastante, né? Tanto o MetaHealth, uma plataforma de treinamento médico, como o RehabNet, para, através de jogos e realidade virtual, simularem e treinarem, né, os profissionais de saúde. Temos também o V4H, que é o Video for Health, que é um serviço já da RNP. Nós estamos tentando ver se conseguimos ter um pacote básico que seja sem custo para as organizações de usuário da RNP, mas hoje ela ainda tem esse custo, que na verdade é um custo muito baixo, né? Valor anual, né? Mas a gente quer ver se reduz isso aqui. Então, e é um sistema novo, já baseado em blockchain, e que dá, então, portanto, uma segurança que é necessário nessa prática da telesaúde. Foi muito complicado e precisamos até de uma pandemia para que essa prática da telesaúde fosse compreendida, né, a nível nacional, mas agora, inclusive, por parte do CFM, e agora o CFM já está entendendo mais rápido aí e normatizando o uso da inteligência artificial na medicina, o que é um grande passo e todos devem ler e entender essa norma, porque isso está entrando e vai entrando mesmo de forma, né, larga. Eu acabei de receber essa notícia, eu até coloquei aqui, porque acho que vale a pena, né, a RNP firmando parceria com Anjos do Brasil para conectar startups acadêmicas a investidores. Então, isso é muito importante, isso vai só seguir. Era isso, né, para apresentar.
estou à disposição aí para responder algumas perguntas, e se me for permitido, aí ao meio-dia eu saio e vou para o evento das redes acadêmicas. Fico por aqui. Obrigado. Messina, agradecer aí, né, pela apresentação, e é muito bacana fazer essa discussão, né, com um profissional, né, com uma pessoa que tem uma história, né, na Rede Ruth, que vem há muito tempo discutindo a infraestrutura, né, a gente vem acompanhando, e assim, a Rede Ruth é indiscutível a contribuição dela, né, na educação, nas pesquisas acadêmicas, né? Falando na Rede Nacional de Pesquisa, quando você fala da infraestrutura da RNP, é uma infraestrutura que a gente deseja realmente para toda a rede, né? E aí é um grande desafio de que forma capilarizar isso, né? E aí a gente vê a dificuldade dos municípios em dar conta, né, de estabelecer uma rede, né, que seja capaz de manter os dados em segurança, né, que tenha capacidade de oferecer os serviços, né, que envolvem aí a saúde digital e que a Secretaria Nacional tem disponibilizado e que tem sido construído aí nessa perspectiva de poder oferecer qualificação e um cuidado, né, em tempo oportuno. E aí, tem algumas perguntas aqui, Messina, sobre entendendo esse potencial, né, da RUT. Como é que a gente consegue medir os impactos reais, né, da contribuição da RUT em termos de indicadores de saúde? Como a gente pode, né, tá pensando, em medidas reais do impacto? Outra pergunta aqui em relação à infraestrutura, né? A gente tem aí fibra ótica de qualidade, tem a redundância, né, que é um suporte a mais aí para garantir a conexão. De que forma, né, as instituições elas podem estar promovendo essa discussão junto à Secretaria de Estado, à Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao próprio Ministério, na perspectiva de ampliar, né, essa rede da RNP, de poder fortalecer a RNP na perspectiva de levar essa conectividade para as regiões mais remotas, para que a gente possa realmente garantir que aqueles serviços que o Ministério da Saúde vem discutindo, vem estabelecendo, possa chegar nas regiões que a gente vê uma necessidade maior e que tem um desafio em termos de vazio assistencial muito grande. Tá bom, então vamos começar lá pelos bem remotos. Como o tempo é curto, né, a gente não consegue mostrar todas as questões. Tem um grande projeto, era Programa Amazônia Interconectada, eu não sei se agora está com outro nome e tal, mas nós passamos, junto com o Exército Brasileiro até, fibra, aí já é subfluvial, porque a fibra ótica para passar em rio é pior ainda do que para passar no mar, porque em rio tem uma correnteza forte que carrega árvore, carrega tronco lá por baixo. Então, essa fibra ótica ela tem que estar amarrada no leito do rio, né? Então, porque senão carrega tudo e quebra mesmo e vai. Então, já tem várias infovias subfluviais, né, ligando Marabá a Manaus, né, e aí vai conectando os municípios que estão nesse caminho, no Rio. Mas aí precisa de uma articulação com os municípios para que eles entrem também, e os estados,
para que eles entrem com recurso também e possam, então, iluminar anéis de fibra ótica pelas cidades, ou pelas, enfim, pelas ribeirinhas, né, pelos trechos ali no Rio, que sejam de interesse do governo do Estado e dos governos municipais. Mas fato é que também essas regiões remotas, elas estão sendo consideradas tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Os custos são maiores e todo mundo tem que compartilhar. Uma outra ação muito importante é que, atualmente, secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde que tenham políticas públicas de ensino, eu sei que todas as estaduais têm, então, portanto, todas as secretarias estaduais de saúde podem fazer a adesão à RNP. No momento, 3 já fizeram, a Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco, e trouxe 4 hospitais de ensino, todos têm que ser hospitais de ensino cadastrados no CNES. A gente teve que arrumar uma regra para não ter, enfim, não tem esquema. É de ensino, está cadastrado no CNES, pode entrar, pode ser uma organização usuária da RNP. No momento, então, Pernambuco, mais 4 hospitais regionais, Piauí, com 8 hospitais estaduais, e Roraima, as 3 secretarias municipais de saúde já são organizações usuárias da RNP e podem utilizar-se dessa infraestrutura de comunicação. Nós temos um primeiro caso agora de uma secretaria municipal de saúde, que é a daqui de Vitória. Eu estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não é por isso, é porque eles são competentes e eles conseguiram assinar a adesão à RNP. É a primeira Secretaria Municipal de Saúde a fazer parte da RNP. E amanhã, por acaso, eu terei reunião com a secretária municipal de saúde do município de Vitória. Está aqui do lado. Eu estou aqui em Vila Velha, no continente, e Vitória é a ilha. Está ali. Então, isso agora está aberto. Ou seja, se a secretaria, mesmo sendo uma secretaria municipal, se ela tiver políticas públicas de ensino e puder comprovar isso, ela pode aderir à RNP e começar a fazer uso. Por exemplo, aqui nós estamos usando Meet, né? Google Meet. Vocês são universidade, gente. Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual. Vocês podem usar a plataforma de conferência web da RNP. Vocês podem solicitar a conferência web e abrir quantas salas vocês quiserem. Tá certo? Além de conectividade, tem vários serviços no pacote básico, sem custo, da RNP, que as organizações usuárias podem usar. Vocês, no princípio, não precisam estar usando o Meet, nem StreamYard, nem nada disso. Vocês podem usar a conferência web, que segura até 150 participantes, e se forem mais participantes, como nós tivemos ontem, no Serviço de Saúde Bucal Indígena, ele expande, havendo a indicação de, olha, vamos ter transmissão. Aí ele expande, por exemplo, para o EduPlay, que também é um serviço da RNP que vocês podem usar. Bom, então, dito isso, de secretarias estaduais e municipais, vamos aos impactos. Eu ouso dizer que se o MCTI não tivesse tido essa ideia e, de fato, colocado recurso para a implantação da RUT, dificilmente a gente estaria, hoje em dia, como estamos. Pelo menos todos os 142 hospitais universitários e de ensino têm a melhor conectividade do país. E, com isso, podem estabelecer as suas redes de teleassistência com muito mais facilidade, mesmo porque nós iniciamos essa implantação em 2006, né, e já em 2008 nós tínhamos uns 8 já conectados, e aí todos os 140 hoje estão conectados. Portanto, o impacto da RNP e da RUT nas ações de saúde digital são difíceis de mensurar,
Mas tudo isso está caminhando, porque nós não estamos ali na assistência direta, tá? Então, não poderão ser indicadores de teleassistência ali. Quem pode dar esses indicadores são todos os núcleos de telesaúde que têm a conectividade da RNP, usam os serviços avançados da RNP. Tá? Bom, eu acho que era isso a esse respeito. Né? E você vê, todos os novos projetos de saúde digital, né? E por isso que o Ministério da Saúde agora assinou um novo acordo com o MCTI e com a RNP para expandir a, as áreas, né, as demandas do Ministério da Saúde em todas as suas secretarias. Por enquanto ainda está muito alocado na CEIDIG, mas agora, nesse ano, nós já estamos iniciando 2 novos projetos, um para dar uma assistência maior, né, aos mais médicos, ao programa Mais Médicos, tá? Usando também o conferência web da RNP, já adequado pela UNASUS, que é a UNASUS que está coordenando esse projeto, junto com a SEGETS, que é a Secretaria de Gestão e Educação no Trabalho. Então, é mais uma secretaria entrando no escopo também da RNP, e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do Ministério da Saúde, a partir do projeto Genomas Brasil e Genoma SUS. Então, está só ampliando, e a saúde digital, né, veio para ficar, e eu acho que agora todo mundo está entendendo mesmo. Antes da pandemia ainda era muito complicado conversar até com autoridades públicas, autoridades em secretarias estaduais e secretarias municipais. Agora está mais facilitado. É muito bacana ver que a infraestrutura tem sido pauta e primordial, né, nessa discussão toda, e aí nas perspectivas que o Ministério vem discutindo, e assim, a gente espera que de fato ganhe a capilaridade que o país precisa mesmo. E uma coisa importante que eu gostaria de mencionar é a questão da qualificação dos profissionais que trabalham com sistema de informação, com a rede nos municípios. A gente tem uma dificuldade muito grande de que esses profissionais eles compreendam a lógica de infraestrutura e a importância disso. O ano passado, no segundo semestre, foi feito, acho que no primeiro semestre ainda, foi feito um diagnóstico nos estados, nas regiões, né, para poder o Ministério pensar em alocação de recursos, né, conforme a necessidade dos municípios e dos estados. E, assim, eu participei desse momento em Salvador para o estado da Bahia, e eu percebi a dificuldade que os profissionais que trabalham com tecnologia de informação, eles têm dificuldade de entender essa infraestrutura, a necessidade que os municípios requerem em relação à infraestrutura para poder dar conta de termos os serviços efetivamente implantados, a comunicação de dados, a transferência de dados. E aí eu acho que existe uma necessidade a nível nacional de qualificação, né, desses profissionais que trabalham com tecnologia de informação e que principalmente pensam na infraestrutura dos municípios. O Ministério da Saúde, junto com as instituições, inclusive a RNP, precisa, eu não sei se existe o SIG, né, para analistas de sistema ou que trabalham com tecnologia para discutir exatamente isso, mas é algo, Messina, que eu trago como numa visão de gestão que eu tenho percebido de forma geral dessa fragilidade dos municípios de compreenderem a importância dessa infraestrutura, porque eles muitas vezes não sabem em relação à questão de conectividade, em relação a mesmo a armazenamento de dados, né? Nuvem, ou servidor.
que a gente precisa utilizar. Então, de forma geral, eu coloco aí como uma grande necessidade dos municípios, principalmente os pequenos municípios. É preciso investir nessa perspectiva de formação para que a gente tenha profissionais que tenham conhecimento nessa área e possam orientar os gestores a adquirirem, a instalarem uma infraestrutura adequada para poder dar conta dos serviços que o Ministério vem propondo e desse crescimento, né, nesse campo vasto aí que é a saúde digital. Então, Messina, a gente tem outras perguntas, mas a gente tem pouco tempo. É um tema muito instigante, os debates que você sempre provoca, mas a gente sabe que a gente terá outras oportunidades. Então, te agradecer antes de passar para o Elmo. Helena, Pode passar. eu vou só entrar aqui, peço desculpas, doutor Messina. Primeiro, te falar que você disse que não é da área da saúde, né? E pode se considerar realmente, porque a gente tem de olhar a saúde de forma ampla, multidimensional, né? E cada disciplina contribui para que a gente possa promover saúde e bem-estar para todos. E é o seu trabalho. Eu fiquei encantada porque eu li o artigo, o artigo que você indicou falando da Rede Ruth, eu já tinha ficado encantada com tudo que o artigo falava, mas sua apresentação trouxe algo muito maior. E, inclusive, nós tivemos uma dificuldade de entrar pela plataforma do StreamYard que a gente tinha colocado, então, saber que há outras possibilidades, isso amplia muito a perspectiva de trabalhos, né? Além dessa disciplina de saúde digital. Eu senti falta de divulgação, né? Porque eu vejo que vocês vêm trabalhando em uma transformação silenciosa, né? Conectando diversos centros, não só nacionais, como de outros países, principalmente língua portuguesa, espanhol, a América Latina, né? Mas, assim, eu senti falta da gente conhecer mais um pouco a RNP, as universidades poderem aderir mais. Eu até anotei a questão dessa Wi-Fi federada, ou seja, nas duas universidades, né, tem dificuldade de conexão à internet, a Wi-Fi não é boa, então eu acho que a gente precisaria ampliar essa divulgação de todo esse potencial que a RNP traz, né? E a Rede Ruth traz. Tá bom. Eu agradeço muito. Nós fizemos um evento junto, RNP, SBIS e a BTMS, se eu não me engano, foi em 2022, em plena pandemia ainda, e foi um evento, um sucesso, né? Tudo à distância, né? Tal, 3 dias, com uma participação enorme de mais de 40 países e tal. Mas eu concordo contigo que a gente até precisa cacarejar mais mesmo. Enfim, e só reforçando o que a Helena falou. Helena, nós iniciamos lá aquela questão com a SES Bahia já há muito tempo, e já estamos há uns 2 anos. Eu acho que agora a SES Bahia vai fazer a adesão à RNP, entendeu? Mas até agora ainda não. Então, a gente espera que isso aconteça, tá? Sim, estamos aguardando. Ô Lira, se você me permite, meu amigo, eu vou ficar um pouco mais, mas aí, um pouco antes do meio-dia, eu vou me ausentar para poder estar com os diretores das redes acadêmicas lá na América Latina, ok? Perfeito, Messina, fica tranquilo, fica à vontade. Vou complementar aí algumas falas suas, tá bom? Um abraço para vocês e obrigadíssimo. Gostaria de agradecer, Helena, Messina. Muito obrigada. Obrigada, Messina. Após essa brilhante participação, Dr. Luiz Ari Messina, nós vamos chamar o professor Dr. Antônio Carlos Onofre de Lira,
que é médico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só um minutinho. Da Paraíba. Da Paraíba. Me perdoe. Eu fiz uma pesca aqui, mas assim... Relaxa, tranquilo. E assim, eu vi seu currículo assim, com grande experiência, né? Foi diretor executivo do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador da regulação do sistema da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, coordenador nacional da regulação de avaliação do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle do Ministério da Saúde, diretor técnico do Hospital diretor técnico hospitalar do Hospital Sírio-Libanês. Esqueci de falar o resto da formação. Você tem residência médica em informática médica na Universidade de São Paulo, especialização em administração hospitalar e de serviços de saúde pela Universidade de São Paulo e doutorado em informática médica, patologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Paris em planejamento e economia de saúde. Atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e, com sua vasta experiência, né, vai falar para a gente sobre gestão da clínica e saúde digital. Seja bem-vindo, doutor Lira. Muito bem-vindo estou, viu? Muito obrigado, Elma. Muito obrigado, Helena, pelo convite, pela ponte. É um prazer a gente poder estar num espaço acadêmico, né, falando sobre a questão da saúde digital e para além do aspecto importantíssimo que o Messina já tocou do ponto de vista de uma infraestrutura, ou melhor, até uma infoestrutura, né, eu queria trazer alguns aspectos sobre como é que a gente, ao longo desse tempo, tem aplicado a questão da informática em saúde, e é indissociável a intencionalidade da aplicação, né, ou a natureza do que nós queremos mover na nossa área da saúde com a coerência, vamos chamar assim, ou a possibilidade de coerência com as ofertas tecnológicas que a gente tem visto avançar, né? E alguns aspectos eu queria destacar. Eu estou com uma apresentação que eu vou deixar para vocês, vou tentar passar o mais rápido possível para ver se a gente consegue discutir mais, tá bem? Então, vou pedir licença aqui para compartilhar esta apresentação. Acho que vocês começam a ver. Sim. Está ótimo. Então, deixa eu ver só como eu faço para voltar. Vocês estão vendo, gente? Sim. Então, na verdade, eu sou um ser híbrido, né? Porque eu fico, na minha formação de graduação, eu fiz medicina na Paraíba e vim fazer minha residência aqui em São Paulo em informática médica. Era uma residência que, à época, estou falando de 89, 1990, era ofertada e, infelizmente, foi descontinuada. Inclusive, essa é uma das bandeiras na linha do que a Helena falou, do como é que a gente propicia, né, profissionais dentro dessas competências, é uma bandeira de resgate dessa questão de formação. E, atualmente, eu transito sempre no universo de gestão em saúde, né, que foi a minha outra formação, e na informática, né, em saúde, tá? Eu queria que a gente pudesse refletir, no viés aí da formação nossa, né, de saúde pública, sobre os desafios, né, da saúde. Então, a gente tem, particularmente, as transições, né? A gente tem uma transição demográfica que se junta, obviamente, redesenhando uma transição epidemiológica
Mas, atualmente, a gente também já admite ter uma outra transição, que é uma transição tecnológica, e que tem afetado a saúde, particularmente na sua potencialidade de uso, mas também nas questões econômicas, né? E o desafio da manutenção dos nossos sistemas de saúde com coerência, por exemplo, de financiamento e de olhar em investimentos consequentes, né? E de inovação, e a tecnologia é uma das pautas mais importantes. Por outro lado, a gente também vê uma discussão de uma transição de modelo de atenção, né? Saindo de uma lógica do modelo dito hegemônico, né, focado na questão da estruturação de serviços de saúde, muito especializados, focado na presença dos profissionais ainda muito categorizados, com uma certa liderança, né, uma predominância da opinião médica, da opinião hospitalar, para uma outra lógica, aquela lógica desejada de todos nós da saúde pública, né, de instituir uma rede de atenção à saúde, né, voltada ao cuidado, com privilégios em atenção primária, coerentemente como coordenadora de uma rede de atenção à saúde, né, e a gente tem observado esta mudança. Estamos neste processo de transição. Dentro destas perspectivas, numa lógica mais gestora, acho que é importante citar o Michael Porter, que nos alerta sobre a medida de impacto das nossas ações de saúde passarem a ser direcionadas aos resultados em saúde, e não apenas em um resultado financeiro ou numa métrica, tá certo? Meramente de produção, mas de fato, né, do impacto na qualidade da saúde ofertada às populações, né? O professor Eugênio Vilaça Mendes, e vocês certamente devem ter esta referência, né? Ele foi muito importante, na verdade, ele continua sendo importante, graças a Deus ele continua vivo e ativo, tá certo? Mas esta obra dele foi muito importante na uma retomada, vamos chamar assim, de uma discussão de gestão em saúde, para além da estrutura, né, do que a gente chama de processos meios, né, e estruturas de suprimentos, mas trazendo uma reflexão semelhante ao Porter, né, de qual é o impacto da organização de saúde na oferta do melhor resultado em saúde. E aí ele define, então, a gestão da clínica, né? Que seria uma gestão assistencial, né? E ela vem de duas crises, uma crise americana, que os planos de saúde não conseguiam, né, controlar os custos crescentes da utilização do sistema, e aí funda uma lógica regulatória assistencial, né, baseada nas melhores práticas, na observação das evidências, né? E uma outra crise, uma crise no sistema de saúde inglês, que, diferentemente do sistema americano, né, vocês sabem bastante essa diferença, né, é um sistema universal em que os ingleses são muito orgulhosos, inclusive, do seu sistema, mas que, à época dos anos 90, também teve crises de qualidade, né, com muitas ocorrências de eventos adversos, obviamente indesejáveis. Então, essas duas vertentes, né, e a vertente inglesa sistematizando a técnica de gestão, a estratégia de gestão como governança clínica, né, com esses pilares, né, que eu vou rapidamente passar, mas que se voltam tanto para uma revisita do processo de atenção baseado nas melhores práticas, né, e aí vem a efetividade clínica, a medida desses resultados pela auditoria clínica, e de gestão de segurança, né, gestão de risco em saúde, um compromisso que é muito interessante, que é o compromisso da transparência, de publicizar, né, os indicadores de resultados, né, das estruturas de saúde.
Então, este movimento foi muito qualificador para o tônus atual em que a gente atua em gestão em saúde. Rapidamente, então, gestão da clínica é a aplicação de microgestão dos serviços de saúde destinados a prover atenção de qualidade, né? E aí tem umas premissas importantes para que a gente consiga alcançá-la. Normalmente a gente tem vários instrumentos, né, ou várias metodologias, medidas mesmo, que compõem a gestão da clínica, né? E rapidamente passando aqui, né, você tem a fundante, que são as diretrizes clínicas, que vem desde aquela lógica do managed care, né, no processo americano, de estabelecer a melhor prática aceitável para a conduta, tanto diagnóstica, quanto terapêutica, e quanto de continuidade de cuidado. Normalmente, instituem-se o que a gente chama de guidelines, né? E as adaptações locais são chamadas protocolos. Depois a gente tem a gestão da patologia, quando, na verdade, você sistematiza por algum tema, em geral, uma patologia, né? O acompanhamento das melhores práticas. E você começa a comparar, então, o desempenho de instituições ou indivíduos em função dessa melhor prática esperada daquela área, né? Uma perspectiva muito importante, que já vem desde também dos anos 80, né, é a incorporação das regras administrativas da Escola da Qualidade Total, né, que desembocou, na verdade, em todo o movimento de segurança do paciente. Então, a gente tem a instituição ou passiva, né, da audição de queixas que indicavam evoluções não desejáveis pelos usuários, ou de uma busca ativa através de um sistema de identificação de riscos e de eventos adversos. São tecnologias também incorporadas na gestão da clínica. A gestão de caso é exatamente a busca da melhor prática para os casos mais raros, né, para as menores incidências em saúde. A lista de espera é o tema fundante, inclusive, das regulações de acesso, né? Então, você fotografar as demandas, analisar se a demanda é coerente como tecnicamente uma necessidade e encaminhar, né, mecanismos de agilização de atendimento daqueles casos, né? São as centrais de regulação, ok? E que tem um compromisso importante de transparência, né? Então, acho que o paradigma da nossa regulação de transplante, por exemplo, nacional, é um modelo, né? E a auditoria clínica, né, que é uma ferramenta de medida de uma instituição ou de um indivíduo, do quanto que eles estão aderentes ou não às melhores práticas, né? Então, você tem, por exemplo, ferramentas de gestão de uso. Então, sei lá, o Lira é um médico que pede muito exame, né? Como é que eu posso afirmar isso? Eu tenho uma métrica de boa prática e eu começo a medir o desempenho, né? Os resultados do profissional Lira ou de uma instituição. Vai se comparando isso entre grupos, né? Então, o Lira entre os colegas de tal hospital, em tal especialidade, e também o compromisso, né, de apresentação dos casos divergentes, né? E muitas vezes a busca por questionários com os pacientes para identificar esse desempenho, né? Essa fotografia. No paralelo, desde 2006, né, amadureceu no país a estruturação da regulação em saúde, que traz arcabouços, de um modo geral, de regras, né, que garantam a qualidade do cuidado. Então, você tem várias instâncias de aplicação de regras de regulação, né, que vai desde a regulação sobre o sistema de saúde, a própria criação da Anvisa, por exemplo, sobre os serviços, sobre a regulação de acesso a determinados estruturas, né, ou instituições provedoras de saúde, né?
A macro-regulação vai até a porta de cada serviço e a micro-regulação dentro de cada serviço. Para tudo isso, esses instrumentos de gestão da clínica são fundamentais, né, para se exercer a regulação. Tem um 7º pilar dentro da governança clínica que tem tudo a ver com a saúde digital, que é impossível a gente implementar essa lógica de gestão sem uma estrutura de tecnologia de informação voltada a ela. Então, rapidamente aqui, o modelo assistencial só para garantir, né, que estamos nessa transição, né, e a estratégia fundamental, né, da atenção primária, da atenção básica em saúde, como porta de entrada, como lugar de cuidado, né, continuado e longitudinal, né, e de coordenação de cuidado. Então, acho que a gente tem sido bem sucedido no país na implantação dessa estratégia, particularmente a estratégia de saúde da família, e isso tem trazido uma outra perspectiva de organização do sistema de saúde. Tem várias referências, essa referência aqui, para vocês olharem, de todas as experiências, né, do impacto da atenção primária, né, muitas evidências, muitos trabalhos mostrando a importância desta estratégia. E, obviamente, né, quando a gente analisa também a evolução, né, do que a gente tem chamado revolução digital em saúde, e mais recentemente saúde digital, é a oportunidade, né, de olhar na lógica de gestão em saúde, na lógica da estruturação de uma rede de atenção, quais são as melhores tecnologias ou as mais oportunas a serem aplicadas neste ciclo que vai desde a vida cotidiana de um paciente ou de um usuário do sistema de saúde até o momento em que ele possa necessitar de uma reabilitação ou um acompanhamento domiciliar, obviamente passando pelos momentos de atenção secundárias e terciárias. Em relação à oportunidade da utilização da tecnologia, né, a gente está falando do que a gente chama de saúde digital, né, mais recentemente, veja, como uma integração colaborativa de diferentes tecnologias na área da saúde, a fim de prover um cuidado continuado. Tá? Então, na verdade, é uma aplicação de muitas tecnologias, inclusive as tecnologias de gestão, né, associadas às tecnologias duras, né, propriamente dita. Né? Então, também caracterizada como a saúde 4.0, alguns dizem até 5.0, né, que, na verdade, vem de uma evolução histórica, de um processo de informatização na saúde que vem desde os anos 50, gente, né, do século passado. Então, inicialmente, você tinha aplicações, né, de informática, vamos chamar assim, voltadas para os profissionais de saúde. Depois você começou a incluir os profissionais e as necessidades desta tecnologia abranger também o principal centro da gente, né, que é o usuário. E, atualmente, cada vez mais as tecnologias se voltam para o usuário, né? E o paradigma disso pode ser a própria internet, né? E todos os aplicativos e tudo que a gente tem ofertado para o usuário final, né? Tendo o papel do profissional secundarizado nesse processo histórico de ofertas de soluções em saúde, tá? Aqui eu estou trazendo uma ideia, né, do Dr. Eric Topol, né, que tem refletido sobre essa mudança, dizendo do poder revolucionário que nós estamos vivendo. Ele compara o que nós estamos vivendo quase como a criação, o impacto da criação da imprensa por Gutenberg lá atrás. Né? Então, é um momento muito importante, com uma promessa, né, de sistematizar dados desde os biológicos, né, com uma medida interna de cada organismo, né, até os dados coletados no processo
do cuidado ou pelo próprio paciente. Então, a gente tem uma ampliação, ou talvez uma consideração que as tecnologias começam a medir o processo de saúde, de fato, e não apenas os momentos de cuidado, né, da doença, como tradicionalmente a gente vinha fazendo, tá? As principais tendências, uma delas já foi bastante discutida na fala anterior, né, que é o impacto da telesaúde, né, que traz a quebra do paradigma geográfico, por exemplo, né, ou presencial, né, para o cuidado. E isso tem um crescimento, né, importante, né, e ainda representa um desafio, né, de sistematização importante no sistema de saúde. Mas também os monitoramentos remotos, né, cada vez mais o dado sendo coletado pelo próprio paciente no seu ambiente cotidiano. A utilização dessas ferramentas, como a gente está fazendo aqui, né, desde um colóquio, mas também, né, as teleintervenções, né, como, por exemplo, a telecirurgia, que também foi comentada aqui, né? A utilização de sistemas remotos de apoio à decisão, leia-se, inteligência artificial, né, cada vez mais sendo utilizada, e acho que depois cabe uma reflexão de quais são os mecanismos regulatórios que nós estamos fazendo. Acho que o avanço, tá certo, da nossa resolução 2454 já é um início importante. Outra tendência é a utilização de equipamentos, de dispositivos que medem cada vez mais, né, o cotidiano, né, e são muitos dados. Quais dados são importantes serem medidos? Quais dados nós devemos considerar para, de fato, ser utilizado? Então, essa é uma outra discussão, né? O registro eletrônico de saúde, que é o amadurecimento do prontuário eletrônico, né, antes, inicialmente, médico, depois passou a ser paciente, com a interatividade do próprio paciente. Então, alguns locais já testam o acompanhamento do paciente durante sua internação, por exemplo, da sua prescrição e da evolução das administrações prescritas, né? O acompanhamento ativo e remoto, né, do usuário, né? Então, a gente vai desde os grandes computadores, aí esse diapositivo está dizendo, até o que a gente está chamando de implantáveis, né? Então, são dispositivos, né, que podem ser colocados no organismo e medem, tá certo? Alguns parâmetros que podem ser importantes no acompanhamento contínuo, né, da saúde do paciente. Os robôs, né, e aí vai desde robôs que estimulam cognição, como este projeto japonês, este de fisioterapia, né, voltado para a pediatria, para fazer exercícios fisioterápicos de reabilitação, assim como este outro de mobilização de pacientes, né, ou de acompanhamento contínuo de utilização, por exemplo, de medicamentos. Então, isso é um dispensário eletrônico, né, que fica na casa do paciente e que vai alertando ele sobre as suas tomadas programadas, dispensando, inclusive, o medicamento. Então, como vocês veem, a gente tem uma grande possibilidade, né, de utilização cada vez mais frequente no ciclo de cuidado do paciente, tá? Então, tem vários projetos, eu destaco aqui, se vocês puderem acessar os projetos da Kaiser Permanente, que é um plano americano, mas é um plano americano na costa oeste, que se volta mais à integração do cuidado integral, né, desde os processos de promoção e prevenção, tá? Outra tendência importante tem sido as medidas diagnósticas remotas. Então, aqui é um eletrocardiograma que está sendo transmitido por apenas um único eletrodo. Então, todos aqueles eletrodos de derivações que a gente tem no eletrocardiograma tradicional está sendo substituído por um único, né? E que pode ser colocado em qualquer local e transmitido remotamente, né? Ou o ultrassom, em que o probe pode ser acoplado diretamente a um celular. Então, eu não preciso mais do aparelho de ultrassom, né? Então, isso traz uma revolução,
né, no sentido da telesaúde, como a gente estava discutindo. E a robotização do cuidado, né, já bem consolidada nos processos cirúrgicos, mas também, por exemplo, nos processos de enfermagem, né? Então, a gente está vendo robôs que fazem punções venosas, né? Então, esta é uma tendência, né, e uma realidade que já está acontecendo, né? Então, nós temos, então, a promessa da revolução digital da saúde, inclusive com os avanços na própria lógica de compreensão genômica, estruturação de proteínas, simulações de proteínas por inteligência artificial, trazendo um cuidado personalizado, né? E isto, eu também trabalho na área de oncologia, né? Isto hoje já é uma realidade, né? A partir das medidas genômicas dos tumores, você tem apontado determinadas lógicas, fundamentos farmacoterapêuticos específicos atrelados a estas medidas, né? Então, aqui, rapidamente, para vocês verem, isso aqui é um documento em 2015, as principais tendências, as principais ofertas desse universo da saúde digital, né? Então, a gente tinha aí, ó, sequenciamento genético, a impressão 3D começando, realidade virtual começando, telesaúde, a imunoterapia se fortalecendo, né? A inteligência artificial, e a gente tem uma observação cíclica de amadurecimento de inovações, né? Que, em geral, aí leva em torno de 10 a 15 anos entre o início a um amadurecimento para uma utilização. Então, nós estamos vendo várias dessas tecnologias amadurecidas. Então, em 2020, olha, os principais focos de produção em saúde digital. Então, registro médico eletrônico, ou registro em saúde eletrônica, né? Os mobiles, né? A telemedicina, quiosques de atendimento, autoatendimento, né? Monitoramento remoto, farmacogenômica. Em 2021, aí você tem inteligência artificial chegando mais, se aproximando mais da realidade, particularmente na radiologia, com simuladores cirúrgicos, com inteligência artificial, a questão da interoperabilidade, né, começando a ser maciçamente divulgada como um grande desafio que continua sendo para os prontuários eletrônicos, né? 23, 24, a gente tem aí, olha, a inteligência artificial cada vez mais presente, os hospitais virtuais, né, para telesaúde, os gêmeos digitais é um projeto de estudo, melhor, de ensino, né, em que você simula, né, pacientes virtualmente, tanto nas reações, então você começa a montar casos clínicos, né, e simular num ambiente que não é o próprio paciente, né, para ensino. As impressões 3D, inclusive de tecidos hepáticos, por exemplo, né, que traduzem um potencial de estruturação para transplantes futuros de órgãos, né? A medicina personalizada, que eu já falei, e o desafio muito grande da segurança cibernética, né? O nosso colega Messina, inclusive, citou um recente vazamento de dados vitais de paciente. Então, esse é um grande desafio. Só para vocês terem ideia, é uma explosão de empresas, de startups trabalhando nisso. Muito, 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 muito grande, né? E como é que a gente pode tirar o melhor proveito, né, deste momento? Então, para a gente bem aplicar, tem alguns desafios. Um deles foi abordado, inclusive, pela Helena: qualificar recursos humanos com competências para esta tecnologia. E não é só da área de TI, né, ser introduzido em saúde, mas da área da saúde ter formação mínima em tecnologia de informação.
financiamentos específicos, e aí a gente tem, por exemplo, a própria RUT e os desafios de avanço nessa infraestrutura. Ter governança, né? Não dá para a gente avançar, por exemplo, num prontuário, na perspectiva de um registro eletrônico de saúde nesse país, se a gente, por exemplo, não estabelecer qual é o padrão que nós devemos transitar os hemogramas entre os laboratórios privados, públicos, até chegar no aplicativo do paciente. Então, isso é muito importante, tá? Inclusive do ponto de vista jurídico, né, dos limites de utilização, como da inteligência artificial. Tem caminho, uma regra de construção, e a Organização Mundial tem várias recomendações de como montar isso, inclusive em estruturas nacionais, né? Essa casinha aí representa, por exemplo, o caminho dos aspectos que a gente tem que observar. Então, um deles, muito importante, é a infraestrutura, que é para além da infraestrutura, né? Além da ligação das fibras óticas, das redundâncias, a gente tem que ter os repositórios nacionais, né? Então, vem aí a importância de que o paciente ele tem que ser registrado univocamente nesse país. Não dá para ter um prontuário de um paciente um pedaço em um lugar, outro pedaço em outro lugar, sem possibilidade de integração dessas informações. Isto passa, inclusive, pelo estabelecimento de um registro único, né, unívoco do cidadão. A governança, né, que aí precisa ficar vigilante, né, do ponto de vista de quais são as regras tecnológicas a serem incorporadas, né, e isso tem também caminhos bem conhecidos, que vão desde as padronizações internacionais, né, ISO, por exemplo, às padronizações de grandes conglomerados, né, de universidades e empresas e órgãos de informática em saúde mundial, né? Então, aqui é uma sociedade, tem uma feira enorme, só para vocês terem ideia, uma feira das que mais cresce no mundo, que é a Feira de Informática em Saúde e de Gestão de Sistemas em Saúde. A RIMS, inclusive, publica boas práticas para serem alcançadas, assim como nós aqui na SBIS, né? E a SBIS está fazendo 40 anos este ano, gente. Nós vamos ter um congresso em Brasília, que é o nosso congresso tradicional, né? Acadêmico, KIBIS. E aí, desde há 20 anos atrás, a gente tem a publicação das melhores práticas para a construção de softwares em saúde, né? A certificação SBIS. Internacionalmente, nós temos países que já avançaram muito nisto, né, nestas padronizações, e nós estamos no caminho, sobretudo da incorporação, né, da interoperabilidade, né, e dos padrões que a gente precisa ter. Vocês devem conhecer, mas eu quero destacar, essa é uma referência importante, que está aí há 20 anos também, perdão, acho que 13 anos, medindo a estrutura de informática e comunicação em saúde, né? É o que a gente chama de TIC Saúde. Então, esse é o último link para a última pesquisa, que diz lá como é que está, a partir de amostras, né? A cobertura de internet, a utilização de computadores, a utilização de softwares especializados na área, etc. A questão da interoperabilidade passa pelo conhecimento e um consenso, né, das padronizações de terminologias, classificações de vocabulários em saúde, né, e institui-se uma interoperabilidade desde o processo de comunicação entre computadores, né, então as estruturas de informação como XML, JSON, SQL, até a padronização do conteúdo. Hoje é tranquilo, a gente tem uma segurança de fotografia de diagnóstico porque a gente usa a CID, que é uma classificação internacional. Mas se eu for querer integrar, por exemplo, informações sobre o laboratório, um laboratório estrutura um código para definir o que é o hemograma e qual é o resultado do hemograma, diferente do outro. A gente precisa ter este padrão para garantir interoperabilidade. E já existe esse padrão internacionalmente há décadas. A gente precisa, na verdade, adotar esses padrões.
Então, a gente tem vários padrões, né, que a gente precisa evoluir, que vai desde o modelo de estrutura de informação até mesmo o conteúdo, né, de cada informação relevante para assistência. Tá? Finalizando um pouco essa importância, então a gente tem que ter políticas indutoras à utilização de padrões, que depende da governança, né? Isso tem que ser emanado de uma central, né, de liderança que induza, né, a adoção desses padrões. Tem que ter infraestrutura, que foi discutido anteriormente, né, e tem que ter mão de obra especializada que saiba fazer isto. A gente tem alguns anos também estruturando, né, do ponto de vista da política, uma estratégia nacional que foi desde 2020, ela foi estruturada na sua última versão e foi reafirmada mais recentemente, né? Tem vários eixos, eu queria destacar primeiro a utilização dos softwares e dos sistemas voltados ao usuário com o potencial controle pelo usuário. Quer dizer, em tese, eu tenho que permitir como usuário se algum profissional deve ou não acessar a minha informação em saúde, né? Disso que nós estamos falando. E a questão da formação de recursos humanos como um grande desafio. Nosso paradigma, né, a RNDS, né, que tem trabalhado nesta perspectiva de garantir este ambiente interoperável, né, com muitas estratégias, e uma representação deste, vamos chamar assim, deste efeito, é a própria utilização do aplicativo individual, né, do cidadão, o Meu SUS Digital, que tem cada vez mais crescido em informações, mas precisa desse trabalho de interoperabilidade para ampliar o compartilhamento de várias informações espalhadas em vários e diferentes sistemas de informação no país. Muito importante, né, também a questão da estruturação da CEDIG, isso trouxe, desde 2023, uma outra perspectiva para este tema e para esta área de conhecimento, né, e se a gente olha as nossas competências formadoras, eu estou pegando aqui o recorte de formação em medicina, a gente não tem, na verdade, nem muitos temas voltados à gestão, né, nem pouco, e muito menos, né, de tecnologia de informação em saúde. Então, tem uma referência bem legal de Stanford, né, que eles colocam uma nova proposta na formação, no caso médica, em que, para além da formação básica e clínica, eles colocam uma formação em ciência de sistemas de saúde, com vários temas que são importantes, mas que não são transmitidos, né? Muito antes de transmitir, não são nem sistematizados adequadamente na formação de todos nós da saúde. E aí, aqui, alguns domínios, né? Você pega, ó, desde você ter estrutura e processos de cuidados, informática clínica, saúde populacional, né, qualidade em sistemas de saúde, liderança, análise crítica, medicina baseada em evidência, como formação, como graduação, tá? Essa é a defesa do pessoal de Stanford. Para vocês terem uma ideia, esta referência curricular tem orientado, mais recentemente, alguns cursos aqui no país, tá? E a SBIS, estou finalizando, né, é a sociedade, né, que há 40 anos tem promovido, né, um ambiente científico, acadêmico, para estimular e induzir, né, a melhor utilização dessas tecnologias em saúde. E aí tem várias ações, então, as nossas participações sobre padronizações internacionais, então, desde a padronização de medicamentos brasileiros, que foi adotado pela Anvisa, o SNOMED, que é uma padronização internacional, o LOINC, que é voltado para procedimentos, etc. A questão de segurança, né? E a questão da formação. Tá? Acho que, finalizando, né, a gente precisa ter noção de que as novas tecnologias alteraram a relação médico-paciente, né, profissional de saúde-paciente, e a gente tem que se reposicionar sobre isso, né? Os sistemas de saúde, né, vão se fortalecendo cada vez mais em regulação,
em cuidado orientado ao paciente, em modelos de ofertas de atenção primária, em medicina baseada em evidências, esquecer a lógica do pagamento por produção e trazer a perspectiva, né, financeira de captação, né, quer dizer, você cuida de uma pessoa e recebe um valor para cuidar daquela pessoa, não mais apenas o quanto que você está fazendo de hemograma, de internação, de atendimento de emergência, etc. Redução de erros médicos na observação das melhores práticas é outra tendência, e coordenação de cuidado visando racionalização e eficiência dos custos. Obviamente, os modelos médicos eletrônicos, né, e os padrões de prontuários clínicos eletrônicos são muito importantes. Bom, obviamente, os profissionais têm que incorporar, né, essa perspectiva da transformação pelo valor do resultado e não apenas pela quantidade do que faz, né? E deixo aqui algumas bibliografias também para a gente abrir uma discussão. Para finalizar, eu queria já adiantar que nós, na SBIS, temos trabalhado muito fortemente na questão da formação, né? E então a gente tem todo um roteiro de competências para o profissional de saúde, enfermeiro, médico, farmacêutico, tá certo? Cada uma das... E defendemos, né, a formação multidisciplinar, inclusive multiárea, ou seja, o pessoal da tecnologia também sendo incorporado nessas formações para que a gente consiga vencer. Se a gente pega que, pelo menos, a gente precisaria de um profissional minimamente formado nessa estrutura nas principais secretarias de saúde do país, nos principais equipamentos de saúde do país, que são responsáveis por fazer escolhas destas tecnologias, garantir o uso consequente dessas tecnologias, a gente está falando de um gap muito grande de formação nessa área. Então, a gente precisa de urgência, corroborando a fala da Helena lá atrás, tá bem? Agradeço o espaço, um pouco, era isso que eu queria trazer para vocês aí como um panorama para a gente discutir, tá bom? Te agradecer, Lira, e dizer o quanto é importante termos essa discussão e promovida principalmente por você, né? Eu acho que é consenso em relação ao uso do prontuário eletrônico e de outras ferramentas da saúde digital para a gestão da clínica, né? E aí a gente tem várias questões, e aí você aborda a questão que, para mim, na minha visão, é a central, que é a qualificação, né? Eu acho que os exames nacionais, eles mostram isso, o dia a dia com o profissional na unidade demonstra isso, né? Então, assim, a gente tem um grande desafio. Recentemente, nós tivemos aí um caso de óbito de uma criança, né, num hospital brasileiro, por conta de uma prescrição equivocada. Então, aí a gente teve falha de qualificação, falha de comunicação, segurança do paciente, como é que essa rede hospitalar estava né, articulada para dar conta disso. E aí apareceu a questão, né, nessa situação toda do prontuário eletrônico, né? Então, assim, como é que a gente discute tudo isso? E aí a gente tem a questão da regulação, né? O quanto as ferramentas de saúde digital, os processos de saúde digital podem apoiar esse processo de regulação, que é um grande gargalo do SUS, né? Para a gente poder dar conta das demandas que a gente tem e dos diagnósticos em tempo oportuno. Então, nós temos hoje profissionais da atenção básica, e que é um grande desafio, que é produzir sentido nesses profissionais para eles poderem utilizar essas ferramentas. Porque hoje, se a gente senta com as coordenações da atenção primária para discutir dos municípios, para discutir a incorporação nos planos anuais de saúde, de tecnologia, de telesaúde e teleconsulta, a gente ouve muito do tipo, mas os profissionais já têm muita coisa para fazer, vai ser mais uma coisa.
né? Já tem um número de pacientes para o médico atender, vai ser mais um. O paciente vai ter muita resistência em ter uma consulta à distância. Então, a gente tem várias questões que aparecem aí. E no próprio processo de trabalho, a gente percebe uma fragilidade muito grande. Então, a gente conversa, debate, e a gente sempre chega no mesmo ponto, que é a qualificação. E aí, do outro lado, a gente tem a formação, esses profissionais que estão chegando. E assim, assim uma coisa tão relevante que agora que eu estou aqui passando um período na Universidade de Coimbra, eu percebo que é um problema aqui também. Eu discuto com as enfermeiras nas unidades e elas colocam para mim, Helena, os profissionais que estão formando agora vêm numa outra perspectiva, né? Então, como é que a gente vai dar conta disso? Essa é uma questão, né? Como trabalhar isso tanto no processo de formação, né, para que as instituições elas tenham essa sensibilidade de fato incorporar a discussão de saúde digital, porque assim fica muito claro que as instituições que não incorporarem vão ficar para trás, né? E os profissionais também, e de como aqueles profissionais que já estão na rede, como produzir sentido para esses profissionais, para eles incorporarem essa tecnologia que é tão importante e que vai otimizar tanto os recursos, fortalecer a atenção primária enquanto ordenadora e coordenadora do cuidado, né? Então, assim, a gente tem grandes desafios, mas algo que eu queria trazer para você, Lira, é que forma que a gente vai dar conta de trabalhar isso, principalmente dos profissionais que já estão na rede e que vêm nessa perspectiva. Que, Helena, o que eu acho que a gente pode fazer aqui é um recorte. Primeiro, nós temos que admitir que existe uma certa dissociação entre a nossa estrutura formadora e o ritmo da realidade do mundo, independente de ser no viés de saúde digital. Acho que talvez a questão da tecnologia de informação em saúde talvez represente mais escancaradamente um pouco essa dissociação, né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir, como nós, estruturas acadêmicas, vocês, eu como professor, a gente pode cada vez mais, né, se comprometer a trazer estes elementos para a formação. Isto posto, nós temos duas vertentes. Enquanto SBIS, por exemplo, e acho que depois vale a pena vocês, se quiserem aprofundar, nós temos uma matriz de competência, que é uma matriz que nós não inventamos, que é uma matriz baseada na formação internacional, nas melhores práticas, que nós devemos incorporar desde cursos de graduação, quando assim couber, e a mudança curricular, pelo menos da formação que eu mais acompanho, que é a medicina, já permitiu isso, né? Então a gente precisa implementar, mas, sobretudo, precisamos formar líderes nesta área, e líderes que venham da saúde, né? Por quê? Porque, na verdade, somos nós que temos que adquirir softwares, opinar se vai servir ou não, pagar, tá certo? Ver qual é o impacto da implantação dessas tecnologias. E a gente está fazendo isso no vai da valsa, do jeito possível, né? Então, assim, com o que eu tenho de recurso de saber. E nós temos conhecimento sistematizado como uma área de formação, é uma área acadêmica, né? Que é a informática em saúde, que também agora se chama saúde digital, para ser estruturada como formação para as pessoas. Temos que agilizar, vocês aí, né, que estão nessa estrutura, têm que agilizar uma formação de um mestrado profissionalizante, de um mestrado acadêmico, O problema é que se a gente não fizer isso, nós não vamos ter nem líderes futuros para fazer a formação dos futuros. Então, a gente tem um atraso nessa questão, né? Então, isso, para mim, é uma das maiores angústias também, né? Então, a gente tem que acelerar isso. Recentemente, nós estamos numa parceria enquanto SBIS, por exemplo, com a EBSER, para ofertar residência multiprofissional em saúde digital.
Nós temos os hospitais universitários, que é uma rede maravilhosa. Então, a gente tem que fazer essa oferta de formação, né? Estamos com uma discussão no Conselho Federal de Medicina, né? Porque a medicina é mais complexa nessas estruturas de aprovação, para resgatar a formação do médico informata ou do médico especializado em saúde digital. Se a gente não tiver esta formação, nós vamos ficar muito capturados pelos construtores de softwares que nem sempre, eu diria, a maioria das vezes, não observam as melhores práticas, por exemplo, de construção de software em saúde, que evitam, por exemplo, um erro induzido por software, né? Que é um dos riscos, né? A gente coloca um software de prescrição eletrônica, tem regras de como monta esse software, para evitar que haja uma confusão, por exemplo, na escolha de um medicamento ou de uma dose na hora de uma prescrição eletrônica, né? Então, boas práticas existem, mas as pessoas precisam saber das boas práticas para aplicar, inclusive, nas construções. Então, é urgente essa questão da formação, sabe? Corroborando e dizendo que, enquanto SBIs, nós temos um caminho, né, de diretrizes, né, de competências que a gente está divulgando e trazendo parcerias com vocês, né, das estruturas formadoras em saúde para serem ofertadas. Perfeito. Antes de passar aqui para a professora Welma, te agradecer, Lira, os debates com você sempre são muito riquíssimos, né? Queríamos ter muito tempo aí para ficar mais discutindo mais sobre o tema, mas te agradecer mais uma vez pela sua colaboração e nos vemos no QBIS. Certamente. Eu estou absolutamente à disposição para novas rodadas de conversa, viu, meninas? Muito obrigada. Por favor. Eu fiquei encantada com as duas palestras, a qualidade assim das exposições, né? E assim o quanto que nós conhecemos pouco sobre o assunto, quanto que a gente ainda tem muito a aprender para conseguir colaborar nesse processo de transformação, né? Não ser o meio de resistência, de inércia que vai atrapalhar o processo e que muitas vezes acontece quando chega algo novo, então há toda uma resistência à mudança. Então poder conhecer um pouco mais, o conhecimento literalmente transforma. Então esse conhecimento ele pode sensibilizar para uma mudança de postura. E eu fiquei encantada com todo esse conhecimento que foi exposto aqui, vi o feedback dos alunos em relação à excelência da apresentação. E só te falando uma coisa, no nosso grupo PET Saúde Digital, nós temos como proposta uma residência em saúde digital, integrando a equipe de TI à equipe de saúde, porque eu acho que a gente tem vivido essa experiência, né, de passar para a equipe de TI conhecimentos da área de saúde, conhecimentos do SUS e captar deles conhecimentos da área de TI. Então, eu acho que a gente precisa dessa vivência, precisa do pessoal da TI no nosso serviço de saúde, conhecendo essa realidade. Porque como é que você vai melhorar a estrutura local, saber quais são os problemas se você não vive esses problemas? Então, eu gostaria muito de ter uma conversa à parte para a gente ver como viabilizar essa ideia, né? Mas fiquei aqui muito emocionada com tudo isso. E a disciplina, a gente quis abrir, né, para que, tentando, inclusive, assim, o nosso tentamos maior zelo nas gravações, as coisas, para que a gente pudesse deixar disponibilizado o material de qualidade para a divulgação da saúde digital. Porque realmente a gente precisa disseminar conhecimento,
As pessoas não conhecem, como médica também, assim, eu acho que o conhecimento da gente em saúde digital é como se isso não nos pertencesse. A gente precisa aprender a empoderar-se um pouco mais. Conhecimento sempre acrescenta, você não vai virar especialista na área, mas assim, o conhecimento transforma, ou você vai conseguir desenvolver melhor as suas ações a partir do conhecimento de saúde digital, por exemplo, que eu vejo como ciência meio. Eu acho que não sou uma especialista em saúde digital, mas eu acho que a gente precisa realmente estar inserindo esse conhecimento na universidade. E aí eu vou tentar ver algumas outras ações que possa fazer isso também, né, como extensão, para ampliar o conhecimento dos alunos. Muito obrigada. Poxa, muito bom, Elma. A gente está à disposição na SBIS, fazer a ponte com a professora Graça e com a professora Raquel. A professora Graça está em Santa Catarina também. A gente está com um projeto junto com a EBSER. Então, vocês, enquanto Universidade Federal, tem que pegar o HU de vocês, tá certo? Que está mapeado para ser implantado e já se colocar à disposição de colocar uma turma, tá certo? De formação, de garantir uma vaga de residente, porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos muita gente a formar, temos que começar, tá? Então, de novo, assim, eu estou super à disposição, é só acionar a gente, o que tiver de fazer para poder viabilizar, ajudar, compartilhar o material para vocês pensarem se faz sentido essa matriz curricular ser acrescida de algumas competências que a gente defende. Estamos a postos, tá bom? Desde já. A gente pensou na residência desde a atenção primária, secundária e terciária, linkando aqui toda a rede, né? Sei, é ainda uma ideia, mas que casou com o que você trouxe. Conosco. E é indissociável essa lógica da saúde digital sem o entendimento de saúde pública. Por isso que eu sempre falo da lógica da gestão em saúde, porque senão perde a intencionalidade, certo? Senão a gente vai ficar só absorvendo brinquedinho não, pera, a gente tem uma intencionalidade, tem uma estratégia, que vem primeiro, né, que vem antes da saúde digital, porque senão a gente fica meio a reboque da nossa lógica consumista, medicalizante, de incorporação como, por exemplo, a discussão da inteligência artificial ser regulada. A gente tem riscos, como é que estão esses softwares, né? Como é que a gente pode garantir que, de fato, eles estão nos melhores desfechos? Tem técnica para fazer isso. Só que se a gente não tem gente que sabe disso, a gente vai estar colocando inteligência artificial aí. É desse aspecto crítico que a gente tem que ter, porque tecnologia em saúde também mata. Haja vista, tá certo? A questão de uma prescrição eletrônica mal utilizada. É da nossa alçada, tá certo? A gente não pode se furtar a esta responsabilização. E aí a gente tem que se formar para isso. Temos que correr atrás. Eu lembrei que na época da pandemia a gente ficou sem conseguir atender e a gente tentou elaborar um projeto de telesaúde, né? Uma das coisas que eu fiquei encantada é a possibilidade de fazer exame físico online. Então, assim, a gente pensa sempre que para fazer telesaúde ou utilizar a saúde digital, a gente precisa de tecnologias muito sofisticadas, né? Então, em boa parte dos países é um contato telefônico que funciona. Então, assim, são coisas simples que a gente pode agregar de conhecimento para dar um pontapé inicial. Se chegar algo de uma tecnologia mais avançada, ótimo, mas, assim, pequenas coisas fazem diferença. É muito mais boa vontade aí. Temos alguém que pediu uma palavra aí. Boa tarde, professor doutor Lira e professora doutora. Espero só 5 minutos para, em nome dos discentes, né, agradecer pela excelente explanação.
Eu sou iniciante agora do mestrado e tenho uma proposta de trabalho exatamente para a saúde digital, né? E tendo essa sua explanação aí hoje, deu um norteamento perfeito para mim. E aproveitando o momento, eu queria pedir, se o senhor puder disponibilizar esse material, inclusive outros materiais, outras referências para a gente estudar, né, sobre a temática. Muito interessante mesmo, clareou um bocado o norteamento da gente, para onde a gente vai caminhar, né? Muito obrigada, professora, desde já agradeço, e estou aqui já animada para os demais encontros. Obrigada, Thaisa. Helena que fez essa proposta da disciplina, né, para o tirocínio docente dela, então, assim, eu estou só colaborando aqui, mas foi pensado, ela foi convidando cada pessoa, né, cada pessoa com muito zelo para que a gente pudesse ter uma boa formação em saúde digital. Então, assim, eu mais uma vez gostaria de agradecer o professor Antônio Carlos Lira e vamos de mãos dadas, né? Vamos nos segurando para que a gente possa construir aí uma realidade melhor, um cuidado melhor em saúde, né? Podendo dar acesso, principalmente àquelas pessoas que estão à distância, que muitas vezes excluídas do acesso e do cuidado em saúde. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez o convite, reafirmo, tá certo? A disponibilidade minha pessoalmente, da estrutura da SBIS. Então, respondendo, Thaisa, o material desta fala vai estar, eu passo para o pessoal para disponibilizar, mas independente, eu convido vocês a entrarem no site da SBIS, da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Tem muita coisa boa lá, tem muito caminho, tá certo? Porque isso tem sido o nosso dia a dia, né, de muitos anos, né, na estruturação desses temas. Então, para a gente vai até perdendo noção, né, do quanto que a gente já fez. Então, tem muita coisa lá boa para se ver. E queria muito agradecer, dizer que eu saio muito contente que se foi para já mobilizante, estimulante, para dar um caminho para vocês, eu fico muito honrado por isso, viu? Muito satisfeito com essa nossa conversa. Muito obrigado, viu, gente? Enfim, apesar do adiantar da hora, gostaria de agradecer, né, aos palestrantes, a vocês também pela presença, esse momento que foi muito especial para todos. E até a próxima semana. Muita luz e paz para todos. Até mais. Bom resto de dia para a gente. Obrigada. Um bom dia. Tchau, Helena. Muito obrigado. Viu? Tchau, Lira. Um abraço. Outro.